E aí você vê que são 9h30 da noite de uma segunda-feira, 8 de junho de 2026. Nós já estamos no sexto mês do ano, sexto mês. E você entende que às vezes, mudar o foco vale a pena. Bom, 9h30 da noite, 8 de junho, e essa é a vida. Muito bem, estamos chegando e depois de um tempo, fazia um tempinho já que eu não gravava, hein? Mas não é nem por mal, né? Não é por mal mesmo, de verdade. Eu tô com um monte de treco pra fazer. Minha mãe resolveu pegar uma gripe com uma tosse horrível. Meu cachorro tá doente, eu peguei gripe antes, então não tem jeito. Estamos chegando, vai, vamos começar mais um episódio. Muito bem, isso aí acontece. Aliás, eu acho que eu deveria mudar o começo. Esse começo de Viva a Noite já deu muito o que falar, né? Se a gente for ver. Olha, é assim, mas são dias que são puxados. Gente do céu, aliás, no fundo, se você estiver ouvindo algum barulhinho no fundo, é a minha televisão que está ligada, que eu aproveito que eu estou em casa e venho gravar. Enfim, sabe quando você tá com gripe, você pega a gripe, você fica com gripe, com tosse, você toma remédio, você sara, vai, você fica bem, aí você tá quase no zero da a sua mãe pega a gripe também. Eita, nós. Não teve outro jeito, Enfim, bom, vamos lá, vai. O que vamos fazer hoje? Aliás, o que vamos falar hoje? Vamos falar primeiro isso, que fazia tempo que eu não vinha, mas não era nem por mal, tá? Não é nem, juro mesmo, não foi por mal. Eu não vim só porque, primeiro, não dava, que eu tava com uma tosse do cão, então não dava mesmo. Depois, minha mãe pegou gripe e tá ainda com catarro e tá tratada, tá tomando remédio, graças a Deus, e tá puxado, gente. E meu cachorro também, que tem os problemas dele, né? Vamos combinar que além do momento, além do instante, né? Que ele tem o câncer dele de fígado, tadinho do cachorro. Ele tem também artrose, que ele tá velhinho, tem 13 anos, é um labrador retriever de 13 anos. Então tem que ser tratado, e muito bem tratado até o fim, se Deus quiser. Enfim, aí vocês podem falar, o que você tem feito da vida? Da vida eu tenho feito muito pouco. Como assim? Eu tenho feito sempre a mesma rotina, se é que eu posso falar assim. Só não tenho ido na aula de natação, porque eu estava meio ruinzinho, então não vou atrás de água para ficar mais ruinzinho, né? Agora eu estou melhor, graças a Deus, então não vou me prender à besteira. Bom, vamos lá, vai. Então assim, o que eu tenho feito? Trabalhado. Trabalhar faz bem e trabalhar engrandece o homem, né? Então, trabalhar é preciso, trabalhar é necessário. E tenho dado aula, aliás, agradeço aos meus alunos, meus caros alunos dos concursos públicos, que acompanham esse podcast, que me acompanham aqui
que me acompanham nas redes. Bom, espero em Deus que vocês estejam bem. Todos vocês, mas especialmente meus caros alunos. Por quê? Pelo simples motivo que são meus alunos que estão aqui, que ouvem também e, enfim, que estão comigo. Ontem aqui no Brasil, em São Paulo, nós tivemos a 30ª parada LGBTQIAPN+. Agora virou, acho que LGBT só, de novo. Aliás, eu sou da época do GLS. Era só GLS. Ponto final. Não fui, não vou, nunca fui, nunca irei. Aí vocês podem falar, por quê? Porque, sinceramente, eu tô da mesma opinião que o Felipe Campos e que muitos outros também estão. Qual é a opinião? Já deixou de ser uma parada GLS, uma parada, sei lá, uma parada gay que buscava direitos e tal. Pode até ser que continue, mas, sei lá, eu nunca fui de farra, de festa, mas eu acho que o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente vê na internet, vê nas reportagens, é que infelizmente tem muita coisa errada dentro da parada GLS, GLBT, QI, enfim. E por que eu falo isso? Porque infelizmente tem. E aí vocês falam, então o que você fez ontem? Ontem, domingo, eu fui à missa, como de costume. Eu sou cristão católico, mas também cristão agora montando, vamos dizer assim, terminando a comunidade cristã Voz e Fé. E é isso, eu tô aqui firme e forte e vou em missa e canto em missa. Às vezes eu ponho aqui, esqueci de pôr ontem, eu vou colocar depois aqui no podcast, pra gente ter aqui também o registro. E, enfim, e aí eu estive nas missas das 7h30, das 9 horas da manhã e depois às 18. E aí você pode falar, tudo isso, a gente toca e canta em 3 missas, já há bastante tempo, mais de 3 décadas que eu faço isso. Estou com 98, se eu chegar em julho eu farei 99 e vida que segue. Bom, então assim, aliás como eu disse, eu vou colocar aqui no podcast as missas de ontem dia 7 de junho, para que vocês tenham aí também. Nossa, eu olhei agora ali, aqui no meu quarto, tá marcando em São Paulo, agora 15 graus, aqui no meu bairro da Zona Norte aqui de São Paulo, tá 9 graus lá fora, 8 graus lá fora. Caramba, tá muito frio. Aqui no meu quarto tá 20, tá marcando 20 ali. Aí vocês podem falar, da onde vem tanto termômetro? Tem o termômetro de São Paulo ali, tem o termômetro daqui do bairro e tem o termômetro aqui do meu quarto. E vamos lá. Bom, mas eu estava dizendo que eu vou colocar aqui no podcast as missas de ontem, para que vocês tenham ela aí à disposição. E que mais? E aí, assim, quero mandar um beijo especial e gigante para vocês que mandam mensagem aqui no podcast. Eu tenho respondido muitas, não tenho respondido todas. Aí vocês podem falar, então como é que você sabe quem mandou? Eu vejo, eu leio e vejo e percebo e, enfim, e respondo. Normalmente eu respondo, não respondo tudo, porque infelizmente não dá para ficar respondendo tudo uma por uma. Mas leio tudo, respondo tudo, faço tudo e vejo tudo. Muito bem. E eu quero falar de um dos episódios que aliás, eu tenho escrito também, para eu poder chegar onde eu quero chegar. Eu tenho também agora feito textos no blog. Tem o blog agora escrito à disposição, tem o podcast, tem o YouTube, enfim, tem vários caminhos que você pode ler e ouvir também.
O ler é no podcast, no Facebook, na página, né, na fanpage também, fanpage do podcast, e também tem no YouTube, no Facebook e no blog. Está sempre lá à disposição. Agora eu tenho escrito. Muitas vezes eu escrevo mais do que falo. Até porque não dava para falar mesmo, porque eu estava gripado e muito mal, muito mal. Mas agora eu estou melhorzinho, graças a Deus. E aí? Aí eu tenho trabalhado, dado muita aula. Agradeço aos meus alunos pela confiança e agradeço, claro, aos meus chefes dos cursos onde eu dou aula, e um deles, como eu já falei, eu dou aula há 14 anos, não, há 14 não, há 12 anos. Há 12 anos, desde 2014 eu estou lá e sigo firme e forte. Não faço propaganda porque ninguém paga propaganda aqui para mim. Então, não tem propaganda. Muito bem. Que mais? E eu tenho ido na academia número 2, que é a academia onde eu tenho aula com meu querido amigo e personal trainer Maurão. E tenho feito aí minhas aulas com o Maurão, tenho feito meus cardios, né? Tenho feito também a esteira, o aeróbico, tudo bonitinho, legal. E, enfim, a vida tá assim. E tenho participado da rádio que eu tenho, da web rádio que eu montei, a Drops Jurídico. Tem até aplicativo, se vocês quiserem ver, e agradeço até aqueles que já estão vendo. Não tem ainda meu programa no ar ou ao vivo, até porque eu tô indo dormir 2, 3 da manhã, estou acordando 5, 6, estou dormindo 2 horas a 3 horas por noite. Eu tô morrendo de sono. Eu tô realmente, vamos dizer assim, um zumbi vivo. Por que que eu falo isso? Porque o meu cachorro, tadinho, agora ele faz, que nem a gente mora em Sobrado aqui, e eu tô na parte de cima de casa, e o meu cachorro tá na sala aqui de cima. E quando ele precisa fazer xixi ou cocô, ele grita, ele late, e até me acordar. E aí às vezes ele me acorda 2h30, 3h30. Quando eu durmo cedo, mais cedo, 11h30, meia-noite. Quando é 2, 2h30, ele já tá latindo para eu abrir a porta para ele fazer xixi ou cocô. Então, assim, tá meio complicado esses dias. Até porque eu também tô no meu inferno astral. Para quem acredita nisso, tem a questão do inferno astral. Por que inferno astral? Porque eu tô a menos de um mês do meu aniversário. 1º de julho é meu aniversário, 8 de junho, menos de um mês, para eu fazer 99 anos. Se Deus assim permitir, é claro. E, enfim, e aí eu tô aqui, firme e forte, esperando em Deus que tudo fique bem. Quando eu estiver louco, já pensou? Se um dia eu ficar louco, simplesmente se afaste, como diria aquela música. Aliás, vou ver se tem ela aqui na lista. Se tiver, a gente vai ver ela daqui a pouco. Muito bem. Que mais? Eu tô aí firme e forte e na luta, na lida. E, nossa, nem sei o que falar. Eu vim porque faz tempo que eu não falo, que eu não me ponho aqui. Aliás, eu postei uma entrevista do Manolo e do Juan, não sei das quantas lá, que era do Locomia. O Manolo eu não tinha prestado atenção. Nunca prestei atenção nele. Até essa entrevista. O loirinho, que era o mais gatinho do grupo, esse eu já tinha prestado atenção. E vamos combinar, tem uma bunda muito interessante, tinha, né, uma bunda muito interessante de se ver. Era muito legal. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque eu postei aqui uma entrevista. Aliás, tem o vídeo dessa entrevista também no podcast. Então dá para você no YouTube, né, do podcast. Então vocês podem ver também, caso vocês queiram. Caso vocês queiram ver no YouTube aqui do canal do podcast, youtube.com/podcast do Fábio.
Vocês podem olhar e ver aí, enfim. Aí essa entrevista, esse Manolo falou uma coisa muito legal que assim, eu nunca tinha parado para para entender, para ver, para entender, para compreender. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que foi exatamente isso. Assim, ele tem tudo, que nem ele falou, eu tenho tudo, mas me faltou, eu senti que me faltou o amor, o amor de uma pareja, como ele diz, o amor de um par, vamos dizer, de um namorado, de alguém, até porque o Manolo também, aliás, os 4 lá do Locomia eram homossexuais. Então, o Manolo, que eu não dava a mínima por ele, é o que viveu exatamente aquilo que eu sinto. Que ele diz resumidamente, ele diz assim: eu, eu vivi tudo, eu tive tudo, só que eu não participava das orgias, vamos dizer assim, não participava das besteiras, né? Não pode falar orgia, então das besteiras, das putarias que tinham aí no grupo, que tinham aí nas festas, tal. Basicamente, ele viveu exatamente o mesmo que eu nesse sentido. Falo porque assim, eu tive meu momento, como já falei aqui, não é segredo para ninguém, que eu saía para conhecer uma pessoa, um homem, uma mulher que fosse, e acabava na cama no primeiro encontro. Isso várias vezes. Eu assim, sou ativo, sempre fui, então não tenho problema com isso. Mas vamos combinar que eu era assim, dos 18, acho. Sei lá, 18, 19. Não, acho que mais tarde, bem mais tarde. Eu estava, não, eu tinha terminado o namoro com o Fábio, meu primeiro namoro gay era bem mais, isso lá em 99. Meu primeiro namorado oficial gay foi em 99, 1999. E, enfim, aí a gente terminou e aí eu falei, quer saber, eu vou curtir a vida. Então curti a vida até 2002, 2001. Não, 2002. 2002 foi quando eu conheci o Diógenes. E aí a gente começou a namorar e, enfim, aí daí pra frente eu tive algumas jogadas depois que eu terminei com o Diógenes, tive. Antes de começar com o Ivan, não, depois do Ivan, desculpa. Não, depois do Ivan, fazendo aqui uma uma empreitada da vida, 2012 até 2014, quando eu comecei a dar aula nesse curso que eu dou aula até hoje. Até um pouquinho antes eu curtia a vida, curtindo a vida adoidado. Não, sempre com responsabilidade, antes que pensem, nossa, era promíscuo. Não, não é assim não. Não é assim não. Apesar dos pesares, eu sempre disse e vou repetir. Eu sempre tive eu sempre tive em mim e comigo e para mim a ideia de que eu sabia e sei muito bem o que eu quero viver na minha vida. Não posso exigir nunca que ninguém queira viver o mesmo que eu. Isso é cretinice, isso é idiotice, isso é egocentrismo. Então, assim, eu não posso pegar um cara e falar você vai viver o mesmo que eu. Mas eu posso procurar quem queira. Então eu procurava nessas aspas saídas, eu procurava encontrar alguém. Mas acabava sempre na putaria, no sentido mais tranquilo, se é que pode falar assim. Que eu tinha, assim, eu nunca não, eu tive já tive um relacionamento que foi aberto. Aí eu percebi que eu mais comia a galera do que o meu ex dava. Então, aí eu terminei muito rápido, muito rápido. Porque assim, se eu escolhi, vamos dizer que eu escolha você que me ouve. Se eu falo, você vai ser meu namorado, você vai ser minha namorada. Sei lá, se eu peço você em namoro e você me aceita, não tem porquê acrescentar uma galera. Aí somos dois.
Somos dois e dois é um número par. E par significa eu e mais um, ou eu e mais uma, e não uma bagunça. Então, assim, relacionamento aberto comigo não dá certo. Comigo não. E, enfim, e aí eu falei tudo isso para dizer que eu tive um relacionamento assim, não gostei, achei isso ridículo e terminei e bola pra frente mesmo porque não estou tão necessitado assim. Aliás, é o que eu dizia, eu não estou necessitado de comer gente. Estou necessitado de ter alguém para viver ao meu lado, para a gente dividir alegrias e tristezas na saúde e na doença, amando e respeitando até o último dia das nossas vidas. Olha que romântico. Sim, eu sou romântico porque eu sou canceriano. Mas tudo bem, vai. Enfim, eu nem sei de onde é que eu estava. Eu vou indo, eu vou vagando, eu vou passeando, né? Mas é para dizer que eu nunca fui de curtir a vida adoidado, até porque eu não tenho esse sentimento de preciso fazer sexo. Não sou sexualizado. Tudo bem que, vamos combinar, tudo bem que sexo é bom, não tem como falar que não é. Todo mundo que um dia já fez sabe do que está falando, ou sabe do que eu estou falando. E, enfim, é a vida, essa é a vida. E aí eu dizia, eu postei, então aí vamos voltar lá no começo. Eu postei uma entrevista com o Manolo, e Manolo do Locomia disse tecnicamente isso, que ele teria condição de participar de festas e tal. Ele teve tudo que ele queria na vida. Só não teve o amor de um cara, o amor de uma pareja, de um namorado, de um marido, enfim, para viver com ele. E é isso, aliás, é isso que eu, desde os meus 15 anos, eu quero. E hoje em dia não. Vamos combinar, desde 2014, para ser mais exato, há 12 anos mais ou menos, eu não abro mão dos meus valores. Ah, mas você não transou mais com ninguém? Não, já comi algumas pessoas. Comi, modo de dizer, parece que coisa suja. Eu transei, enfim, fiz sexo com algumas pessoas, tudo bem. Isso lá atrás no tempo, mas já faz uns bons anos que eu tô de boa, velho. Eu sei onde se eu quiser ir, enfim, se eu quiser transar por transar, eu sei exatamente o que fazer. Mas não é o que eu quero. Não é o que eu quero, não é o que eu procuro, não é assim, o vazio existencial que me dava depois. Era algo impressionante. Aliás, se eu tivesse que dar um nome para esse episódio, eu daria o nome de O Inferno Astral, o meu Inferno Astral. Que todo ano, se eu for olhar aqui no podcast mesmo, todo ano tem um dia assim perto do meu aniversário que eu acabo falando um monte de coisa, fazendo aí um balanço da vida. Mas bom, enfim. E esse Manolo do Locomia da minha época não, porque eu já era bem mais velho do que eles, hoje eu tenho 98 anos, mas assim, eu gostava do Locomia e eu achava muito legal. E o Manolo me surpreendeu. O Manolo me surpreendeu com assim, o estilo dele, com o jeito dele, com a maneira que ele pensa, com a maneira que ele viveu e percebeu a dificuldade que é amar e ser amado no mundo gay, no mundo bissexual. E aí eu passei a olhar para o Manolo diferente. Até agora eu estou lá na tela da TV, enfim, tá passando aí uma entrevista do Locomia. O loirinho era lindo, o loirinho era lindo, era perfeito, tinha uma bunda redondíssima. Mas, aliás, hoje ele está acabado. Ele se desleixou, ele se deixou levar. E, enfim, hoje o Manolo tá um senhor bem cuidado e tal. Não, assim, não me desperta interesse nem nada disso, mas assim, tem minha admiração, tem meu respeito pela
pela história de vida dele, pelo que ele manifestou ali. Basta vocês olharem aqui no podcast, se vocês quiserem ouvir, só ouvir, tá em todas as plataformas que passam esse podcast. Ah, Fábio, eu quero ver. Se você quer ver, você pode entrar no YouTube do canal, youtube.com/podcast do Fábio, e lá vai ter a entrevista dos meninos. Meninos, são senhores hoje, dos senhores do Locomia. Bom, vamos fazer uma pequena pausa só para não ficar pesado demais isso aqui. E eu já volto. Vamos lá, rapidão. Vamos lá, rapidão. Não? Não foi. Não foi porque eu apertei a coisa errada. Agora vai. Já volto, rapidão. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, dentro de ti, dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Sutilmente do Skank. Essa música não era pra ser hoje, mas como eu falei, né, aí acabou vindo a ideia. Me veio essa ideia na cabeça. Muito bem. Então vamos lá, nesse episódio Inferno Astral, sempre um ano antes, né? Que coisa, um ano antes, só um mês antes, eu acabo falando
fazendo desabafos do ano, desabafos de mais um ano de vida. E graças a Deus que eu estou aqui, enfim, se Deus me colocou aqui é porque Ele tem algo para mim, tem uma missão. Aliás, tem. A missão agora é trabalhar, fazer aí meus alunos aprenderem, construir direito, enfim, solidificar, se é que eu posso falar assim, solidificar a comunidade cristã Voz e Fé, que com muita humildade eu criei, para unir todo mundo, para fazer uma comunidade realmente, uma comunidade que seja inclusiva para todo mundo, todo mundo tem direito de encontrar Jesus, de encontrar Deus. E vamos combinar que eu estava ouvindo esses dias, na hora de dormir, eu acabo ligando a televisão aqui do quarto e não fico ouvindo música o dia inteiro também. Mas na hora de dormir eu acabo vendo algumas entrevistas e vi uma entrevista muito legal do teólogo, não sei se ele é pastor, mas do teólogo Caio Fábio, falando justamente isso, da questão de ser homossexual e de ter possibilidade de falar com Jesus ou não. E a gente tem, claro que tem. Ele fala muito bem. O bom Deus não se afasta da gente, não. Eu assim, tudo bem, eu sou bissexual, que eu já fiquei com mulher, com homem, enfim. Mas Deus não nos repele. Quem nos repele, quem nos afasta, quem nos repele é o ser humano. O ser humano é que acaba repelindo o próprio ser humano. Isso, infelizmente. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Depois eu vou fazer uma postagem resumindo toda a entrevista do pastor Caio Fábio, pastor, teólogo, enfim, Caio Fábio. Ele tem, inclusive, um filho gay e, nossa, com muito respeito ele tem um respeito muito grande pelo filho, muito legal, quem dera se todos fossem assim. Enfim, eu sou suspeito. Assim, outro teólogo que eu não gostava, até ouvir essa entrevista e perceber que ele enxerga o bom Jesus do jeito que eu também enxergo o bom Jesus. Um Jesus que abraça, um Jesus que não afasta quem quer se encontrar com ele de verdade, tá? Não aqueles que falam, putz, sei lá, tô mal, vou achar Jesus. Jesus não é remédio. Jesus é a solução. Falo porque eu mesmo, eu sou a prova viva disso. Quando eu percebi, eu coloquei Deus na frente e coloquei os meus valores. Não abro mão dos meus valores. Isso de jeito nenhum. Meus valores são meus valores. Se tiver que ser, vai ser. Mas então, hoje, aí vem aquelas perguntas. Hoje em dia você então não aceitaria sair para só fazer um sexo com alguém? Não. Hoje em dia não, já faz alguns bons anos que eu não faço isso. Mas então você está sem transar? Não, eu tô. Tecnicamente tô e tecnicamente não. Como assim? Sexo por sexo eu tô fora. Estou fora, forissimamente fora. E assim, quando quero, a gente pensa em alguém e tal, e enfim. Vocês entenderam, né? Isso eu posso falar porque o próprio pastor Caio Fábio fala muito bem disso, sobre, por exemplo, masturbação e tal. A gente não pode deixar a ideia de que isso vai para o inferno. Olha, não é assim. Primeiro que o inferno, Sheol, né, não é exatamente a maneira como a igreja pinta, a igreja católica principalmente, que pinta aquele inferno
tudo pegando fogo e tal, o diabo, enfim, não é bem assim. Aí você pode falar, mas como é que você acredita nesse inferno então? Difícil explicar assim em pouco tempo, mas depois eu vou fazer uma postagem melhor disso, vou começar a falar de religião também aqui, de cristianismo, não de religião, mas de cristianismo. Até porque eu sou cristão antes de qualquer coisa. Eu acredito em Jesus Cristo. E Jesus Cristo não, ele não afastou ninguém. Ele sempre abraçou. Mas isso depois a gente explica melhor. E, aliás, uma outra pergunta agora que me veio na cabeça, não sei porquê. Juro, não sei porquê, me veio na ideia. Não lembro a menina que me perguntava isso. Não me lembro, putz grilo, não me lembro. Nem, me veio só a pergunta, que eu respondi até pra moça e vou responder agora aqui, pra todo mundo. Aí assim, a menina dizia assim, Fábio, se você encontrasse um cara que você gostasse muito e ele virasse pra você e também dissesse assim, eu gosto muito de você, gostaria de namorar você, gostaria de, enfim, ter um namoro com visão de futuro, com fidelidade e tal. O que você faria se ele dissesse assim, eu sou ativo, você seria passivo para esse cara? E aí eu respondi para ela uma coisa muito interessante de mim mesmo. Eu respondi assim, eu nunca, tecnicamente, tá? Porque eu não lembro, me veio na cabeça essa pergunta. E, enfim, e aí eu disse para ela assim, olha, eu não penso na ideia de ser passivo, até porque não tenho tesão, não tenho vontade, enfim, algo que nunca me deu assim ideia disso. Fui passivo uma única vez na vida e não foi exatamente o que eu gostava, não foi exatamente o que eu queria, mas, se fosse por amor, se fosse algo por amor, talvez eu aceitasse a ideia de ser passivo para alguém. Mas não sei. Assim, não é algo que me inspira. Perdão. Não é algo que me inspira. Não é mesmo. Isso não me vejo, te juro, não me vejo pensando nisso, não me vejo sendo passivo para ninguém. Nem se o cara falasse, nossa, eu acho você o cara perfeito. Nem se eu falasse, você é o cara perfeito. Não sei, talvez fosse. Talvez eu fosse. E por que eu falo isso? Porque hoje em dia a gente pensa diferente. Que assim, hoje em dia eu não penso mais no amor como sei lá, como um momento de sexo, aquela coisa penetração e ser penetrado. Não é só isso, não. O amor tem muito mais que isso. O amor só assim não enche barriga. Então, assim, dividir a vida, dividir dia a dia, enfim, dividir ideias, dividir planos, dividir alegrias, tristezas, aí sim. Mas, sei lá, eu não. Assim, eu me lembrei dessa pergunta. Acho que é porque eu tô vendo aqui o Locomia e olhei para esse loirinho que eu esqueço, é Juan Antônio, me parece. E, enfim, eu achava ele gostosinho. E ele tem uma bunda interessantíssima. E, enfim, e aí me veio na cabeça e era isso que eu pensava antes. Assim, eu ficava olhando só a parte de baixo, não é assim que funciona. Meus valores são meus valores e eu não posso, não só eu, tá? Mas todo mundo, vou falar por mim, eu não posso deixar os meus valores ficarem em segundo plano, até porque eu não sou só um pedaço de 23 centímetros de carne, isso jamais. Enfim, bom, gente, acho que eu já falei demais para fazer um momento de inferno astral. Falta um pouquinho menos de um mês pro meu aniversário e eu começo a pensar
muito nisso. Aliás, hoje fui na academia número 2, faltou dizer isso também, né? Fui na academia número 2, fui ao mercado lá da academia, o Gabriel não estava. O Gabriel passou muito rápido com o acho que é o supervisor dele lá. Eles estavam indo fazer algum trabalho, hoje não deu tempo de falar nada com ele. Mas, enfim, beijo para todo mundo. Acho que tá bom assim. Vamos para uma segunda música, né? Que eu sempre coloco 2 músicas, então depois eu volto a falar mais um tiquinho. Então, vamos nós. Esta música é uma realidade da minha vida. Vamos nós, já volto. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, um amor de dentro pra fora, um amor que eu desconheço. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Então seguirei meu coração até o fim, pra saber se é amor. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, pra saber se é amor. Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor. Pra saber se é amor, se é amor. Quero um amor maior, um amor maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu, um amor maior que eu. Maior que eu. Um amor maior que eu. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade, velho. Isso, se tiver que ser, que seja um amor de dentro pra fora, um amor que eu desconheço. Mas é por aí. Aí tem aquela outra música, mas isso vai ficar pro próximo episódio, que é aquela O Amor do Seu Lado, lá do seu lado do Jota Quest, que fala de uma rotina. Eu sou da rotina, eu não sou da bagunça. Ir ao cinema acompanhado, curtir momento a 2, não a 10. Claro, tem momentos que com os amigos, ok, mas a 2 é melhor. Canceriano, eu sou canceriano e sendo canceriano, pensar em estar a 2 é melhor do que estar a 10. Então,
Não há muito o que discutir com relação a isso. Bom, agora acho que terminei, vai. Sigo aqui o meu momento inferno astral. Mas assim, uma frase que eu levo comigo, isso vem comigo desde sempre e vai comigo até o fim, se Deus quiser. Eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso procurar alguém que queira viver o mesmo que eu. E amor é algo que tem que ter, vamos dizer, tem que ter toque, tem que ter realmente o contato físico. Não é assim do tipo, eu tô aqui em São Paulo, você tá, sei lá, no Japão, e aí a gente fala, vamos namorar? Vamos. Não é assim. Eu já também tive uma pequena relação assim. Nunca tivemos nada, nunca nos encostamos, mas a gente namorava online, não sei se é online, à distância, namoro à distância. Isso não dá certo. Não dá certo, até porque o tesão a gente vive a dois, não sozinho. Sozinho é também, mas não tendo uma pessoa lá do outro lado da linha ou do outro lado da câmera para você ficar fazendo, sei lá, coisas para a pessoa ver e vice-versa, não. Se é para ser, é para ser, é realmente para ser, não brincadeira, não assim, tem que ter contato, tem que ter aproximação, tem que ter carícias, beijos e etc. E etc. É isso, povo. O inferno astral continua. Acho que é isso. Só pode ser assim. E vamos dizer, o cansaço emocional. Esse é algo que segue também, né? Segue também. Enfim, amanhã é um novo dia, terça-feira, e amanhã é dia da gente continuar nessa empreitada. Um beijo carinhoso a todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Um beijo especial para você que me acompanha, para o meu eterno crush, o Aguinaldo, que era do Pet Shop. Não vou dizer aqui o nome, nada disso, mas ele era de lá do Pet Shop. Aliás, todo mundo já sabe do Pet Shop e tal, mas não sabem exatamente de qual Pet Shop era. Enfim, aqui da Zona Norte de São Paulo. Mas faz 4 anos. Aliás, também é boa. Ontem, 7 de junho, fez exatamente 4 anos que eu conheci o Aguinaldo, que se tornou... Conheci não, que eu já conhecia, mas que eu tirei a foto que tá inclusive ainda lá no Instagram do podcast. O Aguinaldo, esse vai ser sempre o meu eterno crush. Esse é o eterno crush. O resto não chegou aos pés dele. Não chegou. A ser crush, não. Que nem, por exemplo, falei e repito, o Gabriel do supermercado que me falou. Não, aí é o outro, enfim. Mas o Gabriel do supermercado, eu acho ele muito fofo. Acho ele fofinho, perfeitinho, mas não é crush, não é nada disso. É apenas alguém que eu acho bonitinho, que eu acho interessante, que eu dividiria talvez meu tempo, meu espaço com ele. E, enfim, baixinho, bonitinho, usa óculos como eu e, enfim, ele é bem, sei lá, bem atencioso, bem fofo. Mas, pensa, vamos pensar, vamos. Antes da gente pensar em namorar, em ir para alguma coisa mais séria, a gente tem que pensar assim. Primeiro, o cara gosta de homem como você ou não? Então, assim, o que eu tenho que pensar, estou pensando agora comigo. Será que, por exemplo, será que o Gabriel do mercado, ele gosta de homem como eu também gosto? Segundo, se ele gostar, será que ele gosta de homem mais velho que ele? Falo porque, teoricamente, não, certamente eu sou mais velho que ele. Depois, se ele gostar, tem que ver se ele gosta do meu perfil.
Se ele gostar do meu perfil, tem que ver se ele gosta do meu jeito de ser e vice-versa. Então, assim, a gente conhece o básico, enfim, a gente tem conversado pouco, enfim, só o básico do mercado, mas ele me despertou a atenção pela maneira como ele também me olhou, me tratou, mais até do que o menino do mercado de carne. Aliás, eu estive no mercado de carne lá, isso no último sábado, que minha mãe está com gripe, como eu já falei, então ela não podia, eu fui. E o menino lá do mercado de carne, que faz a parte dos frios lá, ele estava lá, ficou me olhando mesmo, ficou me olhando, me encarando um tempão, até a hora que eu fui lá para pedir os frios para trazer aqui para casa. E aí lembrei da Terezinha, minha amiga, que falou naquele dia, olha, ele olha para você, hein? Ele olha diferente. Enfim, e aí saindo do mercado de carne eu pude ver que realmente ele me olhou até a hora que eu saí, ficou me encarando mesmo. Mas, sei lá, acho que não é o mesmo fofo que é o Gabriel do supermercado. E por que eu falo isso? Porque, sei lá, o menino aí do mercado de carne já me pareceu um pouquinho mais vivido. Não sei explicar exatamente com palavras bonitas, se é que eu posso falar assim, mas ele me parece uma pessoa já que, assim, não dá para explicar, mas ele não, assim, tudo bem, é bonitinho, é interessante e, nossa, enfim, também seria um carinha interessante para namorar, seria, mas, sei lá, não sei. Não sei, é difícil explicar, mas eu lembrei da Terezinha. Esqueci de falar isso, inclusive. Isso foi no sábado, que eu tive que ir ao mercado de carne, e aí lá estava ele. E realmente ele ficou me olhando o tempo inteiro. O tempo inteiro, enquanto eu pedi as carnes para minha mãe, para trazer aqui para casa, eu fiquei olhando lá para a área dos frios, ele dava umas olhadinhas. Aí depois fui pedir os frios, ele me atendeu super bem, perfeito, super bem, fofo também, mas sei lá, me parece mais vivido. E, enfim, aí eu saí, assim, fui para a área dos caixas para pagar, e ele ficou me olhando o tempo inteirinho, o tempo todo, todinho. E, bom, e aí, enfim, a Terezinha, minha amiga Terezinha, nem sei se ela ouve isso aqui, mas se ouvir, a Terezinha tinha razão. Ele me olha diferente. Não posso afirmar que tenha sentimento, pode ter ódio, pode ter raiva, sentimento negativo. Então, assim, tem todo tem toda um contexto para viver nesse sentido. Mas tá bom, vai, gente, tá bom, nesse sentido tá bom. Eu sou mais o menino do mercado normal, tá? Não do mercado de carne. Por que eu falo isso? Falo isso porque realmente o menino lá, o Gabriel do mercado, nossa, é muito mais fofo, muito mais fofo. Se eu tivesse, só de pensar já endurece. Então, já é algo que desperta algo diferente, se é que eu posso me expressar assim. Mas tá bom, falei demais já. Uma boa noite a todos. Gente, obrigado, fiquem com Deus. Um beijo carinhoso a todos vocês que me acompanham, a vocês que estão comigo, a vocês que mandam mensagem, a vocês que eu respondo, a vocês que às vezes eu não respondo. De coração, obrigado a todos em todas as plataformas, em todas. Vocês fazem a boa diferença disso aqui. Fiquem com Deus, gente. Um beijo muito carinhoso a todos vocês. Um abraço por trás para quem curte. Um abraço normal para quem curte também. E aí a gente se fala num próximo episódio. E isso se o bom Deus assim quiser. E obrigado sempre pela sua companhia aqui comigo. A gente se vê. Boa noite. Até o próximo, se Deus assim permitir. Não é esse, não é esse, não é esse. Não é esse, não é esse, não é esse. Agora sim, boa noite, até o próximo.